Olá, amigos! Hoje eu quero convidar vocês para uma trajetória épica, daquelas que nos transportam para um tempo distante, cheio de vida, drama e mistério. Vamos voltar milhares de anos, direto para o coração de Israel, numa cidade chamada Jerusalém, onde as ruas de pedra ressoavam histórias de reis, guerreiros e promessas divinas. A história que eu vou contar é sobre uma mulher que, à primeira vista, pode parecer apenas uma figura secundária na sombra de grandes nomes como Davi e Salomão. Mas acreditem, ela é muito mais do que isso. O nome dela é Batseba, e a vida dela é uma montanha russa de escolhas, consequências e, acima de tudo, uma prova viva de que Deus pode pegar os pedaços quebrados de uma história e transformá-los em algo extraordinário. Então, peguem um chá ou café, ajustem-se na cadeira e vamos mergulhar juntos nessa narrativa que está escondida nas páginas de 2 Samuel e 1 Reis. Prontos? Vamos lá! Ajude esse canal a crescer, compartilhe, curta e se inscreva agora! Imaginem uma cidade pulsante, viva, quase como se tivesse um coração batendo em cada esquina. Jerusalém, no tempo do rei Davi, não era só um monte de casas e muros. Era o centro de uma nação que Deus tinha escolhido para ser diferente, para carregar uma promessa que atravessaria gerações. As ruas eram estreitas, cheias de movimento. Mercadores anunciando seus tecidos coloridos, o som de martelos batendo em metal, crianças rindo enquanto corriam entre as carroças. O cheiro de pão fresco misturado com o pó da terra subia no ar quente do dia. E lá no topo da colina, o palácio de Davi se erguia, com suas paredes de pedra polida refletindo o sol como se fosse um farol. Era um lugar onde o poder e a fé se encontravam, mas também onde as intrigas sussurravam como o vento entre as árvores. Foi nesse cenário vibrante que Batseba nasceu. Ela não vinha de uma família qualquer, não mesmo. O pai dela, Eliã, era um dos 30 guerreiros de elite do rei Davi. Homens que tinham nomes gravados na história por sua coragem quase lendária. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34. Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Esses guerreiros eram tipo os super-heróis da época. Enfrentavam exércitos inteiros, arriscavam a vida em batalhas sangrentas para proteger Israel. Imagina o orgulho que Batseba devia sentir ao ouvir o pai contando como ele e seus companheiros seguraram a linha contra os filisteus ou amalequitas, com espadas brilhando e escudos levantados. E tem mais, o avô dela, Aitofel, não era menos impressionante. Ele era um conselheiro do rei, um homem cuja inteligência era tão afiada quanto uma lâmina. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz que o conselho de Aitofel, que dava naqueles dias, era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Ou seja, quando Aitofel falava, todo mundo parava para ouvir. Ele era uma espécie de estrategista brilhante, alguém que ajudava Davi a navegar pelas decisões difíceis de governar um reino cercado de inimigos. Então, dá para imaginar a casa onde Batseba cresceu. Um lugar cheio de histórias, de conversas sobre batalhas e planos, onde o dever e a honra eram como o ar que se respirava. Mas nem tudo era fácil. Viver tão perto do poder trazia um peso. Jerusalém era uma cidade de contrastes. Ao mesmo tempo em que as trombetas soavam para celebrar vitórias, havia sussurros nos becos sobre traições e alianças quebradas. Batseba, desde pequena, devia sentir isso. Ela cresceu ouvindo as façanhas do povo escolhido, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. E como Davi, o pastor que virou rei, estava transformando Israel numa nação forte. Talvez ela sonhasse com um futuro simples, mas o destino dela já estava entrelaçado com algo muito maior. E aí veio o casamento. Como era costume na época, Batseba casou jovem com um homem chamado Urias, um hitita que servia no exército de Davi.
Não se deixe enganar pelo nome Hitita. Ele não era um estranho em Israel. Urias era tão leal que também está na lista dos guerreiros valentes. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 39, Urias, o Hitita. Ele era um soldado de coração puro, alguém que colocava a vida em risco por Davi e pelo reino. Os dois moravam numa casa pertinho do palácio, num bairro onde o barulho das carroças misturava-se com o som distante das sentinelas trocando turnos. A vida deles parecia tranquila. Urias saía para as guerras. Batseba cuidava da casa, esperando ele voltar com mais histórias de coragem. Tudo parecia estar no lugar. Até que um dia comum, virou tudo de cabeça para baixo. Vamos imaginar esse dia com todos os detalhes, porque é aqui que a história começa a pegar fogo. Era primavera, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu no decurso de um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, que Davi enviou Joabe com os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Normalmente, Davi estaria lá fora, liderando o exército com sua armadura reluzente, mas dessa vez ele ficou. O sol brilhava forte sobre Jerusalém, tingindo a cidade de tons dourados. As mulheres carregavam jarras d'água do poço. Os homens consertavam redes no mercado. E o vento quente carregava o som de um chofar ao longe, talvez anunciando a volta de um mensageiro. No palácio, a vida seguia agitada. Conselheiros corriam pelos corredores com pergaminhos nas mãos, guardas trocavam olhares nas muralhas. E Davi, talvez inquieto, decidiu subir ao terraço. Era fim de tarde. O calor começava a ceder e ele caminhava devagar, olhando a cidade que governava. Do outro lado, Batseba estava em casa. Com Urias na guerra, ela seguia sua rotina sozinha. O calor do dia pesava, e ela resolveu tomar um banho no pátio interno. Um lugar privado onde a água fresca era um alívio. Imagina a cena: o som da água caindo, o vapor subindo no ar quente, os cabelos dela molhados brilhando sob o sol que se punha. E então, do terraço, Davi a viu. Vamos parar aqui por um segundo, porque esse momento é um divisor de águas. Gostou dessa história? Deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos transformadores. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 diz: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se banhava. E era essa mulher muito formosa à vista. O sol refletia na água, criando um brilho que parecia dançar ao redor dela. Batseba não estava posando ou tentando chamar atenção. Era só um instante simples, quase poético. Mas para Davi, foi como se o tempo parasse. Ele era rei, acostumado a conquistar terras e vencer batalhas, mas naquele momento, algo diferente o conquistou. Um desejo que ele não conseguiu controlar. Ele perguntou aos servos: quem é essa mulher? A resposta veio rápida. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Esta é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Ele sabia que ela era casada, sabia que Urias estava lutando por ele naquele exato momento, mas isso não o fez hesitar. Davi mandou mensageiros buscá-la, discretos como sombras deslizando pelas ruas. Imagina Batseba recebendo esse chamado: o rei quer te ver. O que passou pela cabeça dela? Curiosidade? Medo? Honra? Ela vestiu uma túnica simples, atravessou as ruas de Jerusalém com o coração batendo forte e chegou ao palácio. O lugar era imponente. Colunas altas, tochas acesas nas paredes, o eco de passos nos corredores de pedra. Davi a recebeu com aquele carisma que todo mundo conhecia. Ele era o poeta que escrevia salmos, o guerreiro que matou Golias, o líder que uniu Israel. As palavras dele eram suaves, quase como música, mas os olhos carregavam uma intenção que ia além da cortesia.
Talvez Batseba tenha ficado confusa, talvez lisonjeada. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, está escrito: E Davi enviou mensageiros que a tomassem, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Era um erro, um pecado contra as leis de Deus, contra Urias, contra o próprio reino. Mas, naquela noite, os dois cruzaram uma linha que não tinha volta. Batseba voltou para casa, talvez com um peso no peito, talvez tentando entender o que tinha acontecido. Mas, semanas depois, ela descobriu algo que caiu como uma pedra no coração dela. Estava grávida. Não tinha como esconder por muito tempo. Ela mandou uma mensagem curta ao rei em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Quando Davi leu aquelas palavras, o mundo dele tremeu. Como rei, ele podia mandar em exércitos. Mas como esconder isso? Urias estava na guerra há meses. Ninguém ia acreditar que o filho era dele. O pânico tomou conta, e Davi começou a tramar um plano. Ele chamou Urias de volta do fronte, fingindo interesse na guerra. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 7, diz: E vindo Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois, com um sorriso forçado, disse: Vai para casa, descansa, aproveita um tempo com tua esposa. O plano era simples. Se Urias passasse a noite com Batseba, todos pensariam que o bebê era dele. Mas Urias era diferente. Ele respondeu, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Urias dormiu com os guardas do palácio, firme como uma muralha. Davi tentou de novo. Convidou Urias para um jantar, encheu ele de vinho, esperando que ele cedesse. Mas, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13, diz: E ele comeu e bebeu perante ele, e o embriagou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, mas não desceu à sua casa. Urias era leal até o fim, e isso deixou Davi encurralado. O rei, que já tinha enfrentado gigantes, agora estava acuado por um erro que não conseguia apagar. E aí, o desespero o levou a um lugar sombrio. Ele escreveu uma carta, selada com o anel real, e entregou a Urias para levar a Joabe, o comandante do exército. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15, está escrito: Colocai a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Imagina a crueldade disso. Urias, tão honrado, carregando nas mãos a própria sentença de morte, sem saber. Ele voltou ao campo de batalha, entregou a carta a Joabe, e o plano se cumpriu. Flechas cortavam o ar, espadas batiam contra escudos, e Urias foi colocado bem na frente, onde o combate era mais feroz. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 17 diz: E saindo os homens da cidade, pelejaram contra Joabe, e caiu parte do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Ele caiu como guerreiro, cercado por inimigos, traído por quem ele jurou proteger. Quando a notícia chegou, Davi ouviu com uma frieza calculada. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 25, ele disse a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Era como se ele quisesse apagar a culpa com palavras vazias. Logo depois, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, passado o tempo do luto, Davi mandou trazê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu à luz um filho. Batseba agora era esposa do rei, e o bebê nasceu. Mas o segredo deles não estava seguro. Deus viu tudo, e ele não ficou em silêncio. Entra em cena Natã, o profeta, um homem corajoso que falava a verdade sem medo.
Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz: E o Senhor enviou Natã a Davi. Ele chegou ao palácio com uma missão divina. Davi o recebeu, talvez com um sorriso forçado. Mas Natã começou com uma história simples. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela crescera com ele e com seus filhos juntamente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia nos seus braços, e era para ele como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para preparar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 4. Davi ouviu e o sangue subiu à cabeça dele. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, ele explodiu. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e porque não teve piedade. Ele estava furioso, quase batendo na mesa. Mas então veio o golpe. Natã olhou nos olhos dele e disse, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, Tu és este homem. O silêncio caiu como um trovão. Davi ficou imóvel, o ar parado ao redor dele. Natã continuou, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Hitita, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. O julgamento de Deus veio claro e cortante. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Hitita, para ser tua mulher. E mais, o filho que Batseba tinha dado à luz morreria. Quando o bebê nasceu, a alegria durou pouco. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi se jogou no chão, jejuando e orando. Como está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou, e passou a noite prostrado em terra. Mas o menino não resistiu. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18, ao 7º dia, morreu a criança. Batseba chorou em silêncio, uma dor que cortava como faca. Davi, depois do luto, levantou-se, lavou o rosto e foi adorar a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele disse: Agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Era o fim de um capítulo triste, mas não o fim da história, porque Deus tinha mais. Batseba e Davi tiveram outro filho, Salomão. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, diz: Então Davi consolou a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Deus até mandou Natã dar um apelido ao menino, Gedidias, que significa amado do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 25. Salomão era uma luz, uma promessa de que a graça de Deus pode brotar até nas cinzas de um erro. Os anos passaram e Davi envelheceu. O reino começou a ferver com disputas pelo trono. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz: Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou, dizendo: Eu reinarei. Ele fez festas, reuniu aliados e agia como se o trono já fosse dele. Mas Batseba não ficou parada. Ela tinha aprendido a ser forte. Com Natã,
ela foi a Davi, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 17, e disse: Meu Senhor, tu juraste ao Senhor teu Deus por tua serva, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Natã confirmou, e Davi, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 30, ordenou: Como vos jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei hoje. Trombetas soaram, e Salomão foi ungido, rei. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. E o sacerdote Zadok tomou o chifre do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta. E todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Adonias ouviu os gritos de alegria e desistiu. Batseba se tornou rainha-mãe, uma mulher de ferro ao lado do trono. E Salomão? Ele pediu sabedoria a Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus deu isso e muito mais. E o reinado dele foi de paz e glória. Batseba viu tudo. Do terraço onde foi vista por Davi as lágrimas pelo primeiro filho, da traição de Urias à coroação de Salomão. Ela, que começou como uma jovem comum, tornou-se parte da linhagem de Cristo. Sua história grita que Deus transforma o caos em propósito, a dor em redenção. Então, amigos, o que acham? Como Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis? Vamos pensar nisso juntos. Até a próxima!